louvo a Deus por estar aqui esta noite, podendo compartilhar um pouco com os irmãos dessa alegria, não, que é servir a Deus, não? Quantos são felizes aí por servir a Deus? Aleluias. Agradeço o pastor Rodrigo pelo convite. Eu sei, irmãos, que o Espírito do Senhor já está agindo aqui nesse lugar. Todos nós que entramos aqui não por acaso, né, irmãos? Nenhum de nós somos fruto do acaso. E não viemos aqui esta noite por acaso. Mas Deus nos trouxe aqui esta noite. E existe um propósito, irmãos. Então, todas as coisas que Deus proporciona, existe um propósito. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo um propósito, né, irmãos? Eu sei que cada um de nós que estamos aqui, cada um de nós, Deus tem um propósito especial. Aleluias. Eu gostaria de ler aqui com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Se encontra em 1 Crônicas. 1 Crônicas, no capítulo 21. 1 Crônicas, no capítulo 21. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. 1 Crônicas, no capítulo 21. Que diz assim, ó: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba seu número. Então disse Joabe: Multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que requer isso o meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isto desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e dize a Davi: Assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço. Escolhe uma delas para que ta faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor cause destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor,
porque são muitíssimas suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Curve a tua cabeça. Senhor Deus e Pai, ó Deus, nós estamos aqui esta noite, Senhor, diante da tua presença, diante do Senhor, Pai, para ouvir a tua voz. O Senhor é aquele que tem o perfeito conselho, ó Pai. O Senhor é aquele que tem a palavra viva. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, venha a ser transmitida conforme o teu Espírito, meu Deus, e que possa haver uma grande compreensão. Que tudo aquilo que vai impedir o entendimento da tua palavra, eu repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero começar o tema desta palavra com uma pergunta. Qual o peso da palavra de Deus para você? Qual o peso da palavra de Deus para você? Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim: qual o peso da palavra de Deus para você? Nós encontramos aqui, irmãos, o rei Davi, um homem que foi escolhido por Deus. Portanto, ele cometeu algo que desagradou grandemente a Deus. E nós vamos ver, irmãos, que em nossos dias, isto aqui que aconteceu com Davi, continua a se repetir em nossos dias. Davi, ele recebeu a palavra do Senhor, recebeu uma ordem do Senhor. E o que Davi teria que fazer, irmãos? Davi teria que obedecer aquilo que ele recebeu de Deus. Mas o que nós vamos ver aqui é que ao invés de Davi obedecer a palavra, ao invés de Davi seguir a orientação que Deus havia dado a ele, Davi preferiu tomar a sua própria decisão, seguir o seu próprio caminho em sua decisão. A palavra de Deus para Davi, ela deveria ter um peso enorme. Algumas pessoas, diante dessa pergunta que nós fizemos aqui, qual é o peso da palavra de Deus para nós? Muitas pessoas podem dizer assim: ah, pastor, para mim a palavra de Deus é tudo. A palavra de Deus é minha vida. Alguns podem dizer: a palavra de Deus é ela que me guia. Irmãos, mas o que nós temos que aprender, nós como cristãos, irmãos, é mais do que dizer. Tem pessoas que dizem: a palavra de Deus é tudo para mim, a palavra de Deus é minha vida. Mas não basta dizer, irmãos. A vida cristã é mais do que dizer. A vida cristã é a prática. Eu só vou saber, eu só vou conhecer se realmente eu estou dando o devido valor à palavra de Deus. Eu só vou entender se eu estou realmente olhando para a palavra de Deus e dizendo: isso me importa, isso tem um grande significado para mim. Só vai ocorrer isso, irmãos. Ou seja, esta palavra só vai ser verdadeira quando realmente eu viver a prática. Quando realmente as minhas ações dizerem que a palavra de Deus tem um grande significado na minha vida.
Nós vemos aqui que a Bíblia começa, essa palavra começa dizendo: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo. Algumas pessoas podem dizer: mas o que tem de mais levantar o censo? O que tem de mais eu fazer a contagem do meu povo? O que tem de mais nisso? Quantas pessoas estão fracassando, irmãos? Porque eles olham para a ordem de Deus, olham para a palavra de Deus e dizem: mas por que isso? Eu não vejo mal algum. Para que eu tenho que servir isso? Para que eu tenho que obedecer isso? Eu não vejo mal nenhum. Davi, diante da palavra, diante da ordem de Deus, ele considerou isso. O que tem de mais eu fazer a contagem? Mas era a ordem de Deus, era a palavra de Deus. Quantas pessoas estão indo em direção à ruína? Quantas pessoas estão indo em direção à perdição? Porque a ordem de Deus, a palavra de Deus está diante dele, mas ele fala assim: não, eu não vejo nada demais fazer isso, eu não vejo nada demais seguir por este caminho. Quantos estão caminhando em direção à ruína? Quantos estão em fracasso porque não dá o devido valor à palavra de Deus? Qual é o peso da palavra de Deus para você, irmãos? Esta palavra foi insignificante neste momento para o rei Davi. A Bíblia começa dizendo que Satanás incitou a Davi a fazer isso. Tem muitas pessoas, irmãos, que não gostam nem de falar em Satanás. Mas eu quero te dizer, irmãos, Satanás, ele a todo momento ele está lutando, a todo momento ele quer te incitar a não dar o devido valor à palavra de Deus. Ele não para, irmãos. E tem muitas pessoas que desconsideram: Satanás ali é fraquinho. Sim, irmãos, diante de Deus, Satanás não é nada. O nosso Deus é poderoso, maior é o que está conosco, irmãos. O nosso Deus é poderoso. Mas eu quero te dizer, Satanás, ele é oportunista. Ele é oportunista, ele quer aquele momento que você está se distanciando de Deus. É aí que ele vai atacar você. Rejeite a Deus, irmãos. Rejeite a palavra de Deus e ele vai te atacar. Quantas pessoas estão sendo atacadas por Satanás porque não dá o devido valor à palavra de Deus? O apóstolo Paulo, irmãos, em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele chega a nos dizer que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 11. O que significa ardis, irmãos? É uma palavra do grego, que significa percepção, que significa propósito, que significa inteligência própria. O apóstolo Paulo está dizendo que nós não podemos ignorar a inteligência própria de Satanás. Quantas pessoas fecham os olhos diante disso e muitas das vezes são atacados. E o que aconteceu com Davi? Satanás incitou a Davi. E Davi, o que Davi fez? Não deu o devido valor à palavra de Deus. Quero te dizer, irmãos, nesse espaço vazio aqui chamado atmosfera, não está vazio, irmãos. Há demônios, Satanás tem lutado de todas as formas. Eu não estou aqui para fazer apologia, não estou aqui para advogar, mas, irmãos, eu quero te dizer,
Satanás, ele atua nesses espaços vazios de todas as formas para querer encontrar uma brecha e poder te incitar a ir contra a palavra de Deus. Mas eu sei, irmãos, que aqui existe um povo que busca a presença de Deus. Eu sei que aqui existe um povo que não dá brecha para o inimigo. Eu sei que aqui existe um povo aqui, irmãos, cujo Espírito Santo está sobre a vida deles. E Satanás pode vir com os seus ardis, com os seus propósitos. Ele pode usar a sua inteligência própria, mas nós agimos mediante o Espírito Santo de Deus. Mas não podemos, irmãos, descartar que muitas pessoas que se dizem servir a Deus, muitas pessoas que se dizem seguir ao Senhor, seguir a sua palavra, são pessoas que muitas das vezes estão se distanciando da verdade, estão não dando o devido valor à palavra de Deus. Davi fez isso, irmãos. Satanás o incitou, ele deixou-se sucumbir pela tentação de Satanás, e o que aconteceu? Desobedeceu a Deus. Começou a levantar o censo do povo, começou a fazer a contagem do povo. Deus havia dito, irmãos, que o povo de Israel seria muitíssimo grande. O próprio chefe do exército disse a Davi: Davi, que multiplique o Senhor 100 vezes mais este povo. Mas sabe o que Davi fez? Faça o que eu estou te dizendo, faça o que eu estou te mandando, eu sou o rei. Quantas das vezes, irmãos, pessoas querem agir segundo a ele mesmo? Quero te dizer, irmãos, na vida cristã, nós temos que seguir a orientação de Jesus. E a palavra de Jesus para nós, irmãos, é: negue-se a si mesmo e siga-me. Não foi isso que o Senhor Jesus disse? Negue-se a si mesmo e siga-me. Mateus capítulo, quero que você leia aqui Mateus capítulo 16, no versículo 24. Mateus capítulo 16, no versículo 24, diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Davi, ele queria tomar a sua própria decisão. Davi queria seguir os seus próprios passos naquele momento. Naquele momento, Davi não estava disposto a negar-se a si mesmo para obedecer a palavra que Deus havia dito. Davi disse: olha, Joabe, faça a minha vontade, vai lá e faça o que eu estou te mandando. E Joabe obedeceu, foi levantar o censo do povo. E a Bíblia aqui vai dizer que ele vai contar os homens de Israel, vai contar os homens de Judá e vai levar a apuração até o rei Davi. Vai dizer: olha, Davi, lá em Israel tem 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá tem 470.000 homens. Davi trouxe muito mal para ele e para todo Israel. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, irmãos. Quando nós não damos o devido valor à palavra de Deus,
quando nós resolvemos tomar a nossa decisão, quando nós resolvemos fazer as coisas do nosso jeito, nós provocamos muito mal, não só para nós mesmos, mas para as pessoas que nos rodeiam. Quantas pessoas estão em ruína, tanto na sua vida pessoal e também familiar, estão vivendo uma ruína terrível. Por quê, irmãos? Porque não estão dando o devido valor à palavra de Deus. E nós vemos aqui que o rei Davi, ele trouxe mal não só para ele, mas também para todo Israel. Levou o povo à ruína. E nós vivemos em dias assim, irmãos. Nós vivemos em tempos assim. Muitas pessoas não querem seguir aquilo que Deus tem ordenado, aquilo que Deus deixou escrito, mas querem viver segundo a sua vontade, querem viver segundo o seu querer. Deixa eu dizer algo muito importante aqui, irmãos. Quando nós deixamos a nossa alma controlar toda a ação da nossa vida, a pessoa passa a viver distanciada de Deus. Eu já disse aqui, irmãos, a palavra do Senhor Jesus para nós, que para seguir a Ele nós temos que negar a nós mesmos e segui-lo. Mas, irmãos, quando pessoas leem esta palavra, esta ordem do Senhor Jesus, para muitos isto parece que não significa, irmãos. Parece que não tem peso. Parece que não tem o peso devido. Jesus está dizendo: negue-se a si mesmo e siga-me. Aí as pessoas falam assim: mas eu sirvo a Jesus, mas eu faço a vontade dele. Mas o que ele diz, irmãos, não condiz com a prática. Quantas decisões tomadas, irmãos, totalmente fora daquilo que Deus quer. Quantas vezes tomamos decisões da nossa vida e muitas das vezes agimos segundo a nossa capacidade, segundo o nosso entendimento, e deixamos Deus de lado. Fala: não, isso aqui eu resolvo, isso aqui eu faço. Quantas pessoas muitas das vezes estão agindo dessa forma, e o que acontece, irmãos? Essas pessoas acabam se arruinando. Essas pessoas acabam indo em direção à destruição. Por quê, irmãos? O que prevaleceu é o eu e não o Espírito Santo. Quando Jesus fala, irmãos, que nós temos que tomar a cruz a cada dia, nós temos que negar a nós mesmos, temos que tomar a cruz. O que significa a cruz, irmãos? A cruz é um instrumento de morte. O que isto significa, irmãos? Que nós temos que levar o nosso eu todos os dias até a cruz. Nós temos que levar o nosso eu e ali crucificá-lo. Porque, irmãos, não é o nosso eu que tem que prevalecer, mas quem tem que prevalecer é Deus, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus que tem que conduzir a nossa vida. Deus quer conduzir a tua vida,
mas muitas das vezes não estamos dispostos a levar o nosso eu até a cruz. Não estamos dispostos a matar, a sacrificar o nosso eu. Davi estava desta forma, irmãos. Neste tempo, ali era o eu. Eu quero que você, Joabe, vai lá e levante o censo do povo. Mas Davi, não é isso que Deus quer. Mas Davi, Deus falou que vai multiplicar 100 vezes mais. Não existe a necessidade. Davi disse: eu quero que você levante o censo do povo. Eu quero que você faça a contagem do povo. Estava prevalecendo o eu ali, irmãos. Quantas pessoas estão vivendo o seu eu, irmãos? Aí tem pessoas que falam assim: mas eu faço a vontade de Deus, eu faço isso, eu faço aquilo. Irmãos, uma coisa é, se nós não agirmos segundo o Espírito, irmãos, até o bem que a gente faz não é bem, é mal para Deus. Se eu prego não direcionado pelo Espírito, se eu vou lá, ajudo o próximo, irmãos, eu ajudo o próximo não direcionado pelo Espírito, todo o bem que eu faço, irmãos, sem ser pelo Espírito Santo, não é bem, irmãos. Para Deus não é. Porque a Bíblia diz que a carne é impossível agradar a Deus. Porque quando você ajuda uma pessoa, irmãos, e não for por Deus, e não for pela ação do Espírito Santo, ali vai o seu eu junto. Tá vendo? Eu ajudo aquela pessoa, eu faço aquilo, eu faço o bem, vai estar carregado pelo seu eu. E quando nós, pelo Espírito Santo, fazemos algo para alguém, irmãos, não é para engrandecer a nós, mas é para a glória do Senhor, é para a honra e para louvor do Senhor. Então até o bem que você faz, mas segundo a carne, segundo a sua natureza humana, para Deus não é bem, irmãos. Ali estava o eu de Davi. Vai lá, eu quero que você levante o censo do povo. Depois que ocorreu isso, vocês podem ler aqui, irmãos, que Davi, ele contou, e a Bíblia aqui ela cita, irmãos, porque a prioridade de Davi era contar os homens adestrados para a guerra, os militares. Davi, quando ouviu, olha, Joabe contando, olha, tem 1.100.000 homens que puxa da espada lá em Israel, e em Judá 470.000. Ali o eu de Davi, o orgulho de Davi subiu, dizendo: olha, tenho um exército grande, eu tenho um grande exército ali que eu posso desafiar qualquer inimigo. Irmãos, mas Deus falou para ele não fazer isso, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Davi poderia ter muitos homens aqui adestrados na guerra, homens habilidosos, mas se Deus não fosse com ele, irmãos, todos aqueles homens cairiam diante da espada dos seus inimigos. Porque eu quero te dizer, irmãos, o homem que vive a direção de Deus, Davi, se vivesse aqui na direção de Deus, irmãos, com 200, com 300 homens, ele poderia derrotar nações, porque ali é Deus, ali é um homem que iria viver a obediência à palavra de Deus. Eu quero te dizer, irmãos, não adianta o homem dizer: olha, eu tenho muito recurso, eu tenho capacidade intelectual de fazer tal coisa, mas eu quero te dizer, se não for direcionado por Deus, se não for o Espírito Santo, você vai caminhar em direção à ruína, ao fracasso. Davi pensou que poderia, com muitos homens, fazendo a contagem, e quando contaram, e quando Joabe traz essa contagem a Davi, eu creio que Davi, o coração de Davi se orgulhou daquilo, irmãos. O eu de Davi foi lá em cima: eu tenho um grande exército.
Deus não quer que você diga: eu tenho uma grande capacidade. Mas Deus quer que você diga: eu tenho um grande Deus que pode fazer grandes coisas por mim. Eu tenho um grande Deus. Ainda que os meus recursos sejam pouco ou sejam muitos, mas eu tenho que reconhecer que sem Deus nada disso vale. Se não for Deus na minha vida, se não for Deus no meu caminho, se não for Deus no meu trabalho, se não for Deus agindo na minha vida, eu não consigo chegar aonde eu gostaria de chegar. Davi estava dizendo: eu tenho um grande exército. Existem muitos homens adestrados na guerra. Mas, irmãos, ele ia sofrer o pior fracasso da vida dele. Por ter desobedecido a Deus, ele seria vencido. Por desobedecer a Deus, por não dar o devido valor à palavra de Deus, ele seria vencido e foi vencido pelo inimigo. Quantas pessoas, irmãos, estão em ruína em diversas áreas da sua vida? Pessoas estão em ruína em várias áreas da sua vida, seja ela material, espiritual, emocional. Por quê, irmãos? A pergunta é: qual o peso da palavra de Deus para você, irmãos? O apóstolo Paulo, a todo momento, ele mandava os cristãos se examinar a si mesmo, irmãos. Deus quer que nós façamos um exame da nossa vida e respondemos a nós mesmos: eu estou dando o devido valor à palavra de Deus? A palavra de Deus tem um grande peso para a minha vida? Ou o que tem prevalecido é o meu eu? Quantas pessoas vivendo exatamente, irmãos, como Davi viveu, no fracasso? Quantas pessoas, irmãos, que ao invés de viver uma vida direcionada por Deus, ele prefere sustentar o seu eu. Aí as pessoas dizem: mas eu fiz isso, ou a minha ação é assim, porque para mim isto é bom. Quantas pessoas querem seguir o seu próprio caminho, aquilo que pensam, aquilo que acham, e não preferem agir mediante a palavra de Deus? Irmãos, muitas das vezes pequenas coisas não damos valor. Quando a Bíblia diz, irmãos, que o povo é destruído porque falta-lhe o conhecimento, e tem muitas pessoas que até conhecem a palavra de Deus, mas preferem não viver a prática. Irmãos, tem pessoas que, como Davi, sabia o que Deus queria, sabia que a ordem de Deus era esta, mas ele preferiu ir por outro caminho. Nós vivemos, irmãos, em um tempo onde cristãos estão vivendo, irmãos, uma vida de ruína tão grande. Quantas pessoas, irmãos, quantos cristãos que alguns anos atrás você não via? Quantos cristãos estão sofrendo por problemas psicológicos até, irmãos? Quando Deus diz para não andarmos ansioso, Ele faz completamente o contrário, irmãos. Quantos cristãos não têm paz, irmãos? Quantos daqueles que se dizem: olha, eu sou cristão, e estão sofrendo problemas terríveis psicológicos, visitam
Nunca um consultório de psicólogo esteve tão cheio, né, de cristão como no nosso tempo. Mas, pastor, você é contra isso? Não, irmãos. Mas eu quero te dizer, a palavra de Deus é mais poderosa do que a palavra de Freud. A palavra de Deus é mais poderosa do que a palavra de Freud. Sabe, irmãos, quando aqueles homens, há alguns anos atrás, quando estava passando certas dificuldades, certos problemas, e quando a ansiedade ali batia o seu coração, sabe o que eles faziam? Dobravam os joelhos e começavam a clamar, a buscar a presença de Deus. E quando levantavam dali, já levantavam renovados, restaurados por Deus. Porque Deus pode curar, irmãos, o teu coração. Deus pode curar toda a perturbação que muitas das vezes rodeia a sua mente. Davi, irmãos, foi um homem muito atacado psicologicamente, como seres humanos. Todos nós, muitas das vezes, somos afligidos por ansiedades, por muitas outras coisas. Mas Davi dizia: por que está abatido a minha alma? Espera em Deus, porque ainda eu louvarei. Davi está dizendo: espera, ó minha alma, em Deus, porque ainda eu louvarei. A esperança dele estava em Deus, irmãos. Aí as pessoas preferem: não, eu vou lá no consultório e toma bastante medicamento, ficam totalmente dopados para fugir daquela situação. E a palavra de Deus, irmãos, estão entrando em ruína e deixou a palavra de Deus de lado. Se nós nos voltássemos, irmãos, para a palavra de Deus, nós entenderíamos que tudo o que nós precisamos, irmãos, está exatamente aqui. Jesus Cristo, Ele não poderia fazer nada mais por nós, irmãos. Jesus Cristo, Ele não poderia fazer nada mais por nós. Sabe por quê? Porque Ele fez tudo. O sacrifício da cruz, ele é completo. O sacrifício da cruz, ele é pleno, irmãos. Jesus fez tudo por você. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver, irmãos, que aqui está o remédio para a nossa alma. Olha o que diz aqui em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, para as pessoas que muitas das vezes vivem uma vida ansiosa, dizendo: eu quero aquilo, eu quero isso, e vive aquela perturbação, e não querem esperar em Deus, não querem se voltar para a palavra de Deus, e acaba se adoecendo emocionalmente. Mas olha que coisa bonita que o apóstolo Paulo, direcionado por Deus, vai dizer, Filipenses capítulo 4, no versículo 6: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, aquele que vive a palavra de Deus, aquele que busca o conforto verdadeiro na palavra de Deus, irmãos, você pode ter certeza, ele vai conseguir atravessar dificuldades, vai conseguir atravessar problemas. Sabe por quê? Ele está fundamentado na palavra de Deus. Existe um alicerce ali sólido, irmãos. Existe um alicerce sólido. Eu quero te dizer, Satanás a todo momento ele vem nos incitar. Satanás a todo momento vem nos dizer: ah, olha aqui, você tem que correr com isso, você tem que tomar a sua decisão, você tem que fazer aquilo, tem que ser você. Olha, você tem que fazer isso. A todo momento ele quer que você deixe a palavra de Deus e
venha agir segundo o seu querer, segundo a sua capacidade. Mas olhe para os demônios aqui esta noite e diga: Satanás, eu não vou seguir o meu eu não vou deixar ser vencido pela tua tentação, mas eu vou seguir o meu Jesus. Eu vou obedecer às palavras do meu Jesus. Eu vou seguir aquilo que Deus quer que eu siga, que é a sua palavra. Deus, irmãos, tem coisas grandiosas a manifestar em nossa vida, irmãos. Deus tem coisas grandiosas a manifestar em nossa vida. Mas, irmãos, nós não estamos dando o verdadeiro significado para a palavra de Deus. Irmãos, quando Deus, Ele diz: não faça, não toque. Quando Deus diz: não fique ansioso, ore. Quando Deus diz: vigiai e orai, nós fazemos completamente o oposto. Qual é o peso que você tem dado para a palavra de Deus, irmãos? Qual é o peso que você tem dado para a palavra de Deus? Jesus, Ele fez tudo por nós, irmãos. Você pode dizer: mas eu sou fraco, eu não consigo. Eu digo, irmãos, e repito, você pode estar dizendo: a minha carne é fraca. Sem dúvida, irmãos. Somos seres humanos e muitas das vezes nos sentimos que não vamos alcançar. Muitas das vezes nos sentimos frágeis em certas situações. Mas, irmãos, isso não é desculpa para nós não obedecermos a palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Como eu já disse aqui, o sacrifício de Jesus é completo. Quando a gente vive segundo o Espírito Santo, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, irmãos, significa que eu não vou agir mais segundo a minha força, irmãos. Eu não vou andar mais segundo a minha natureza. Ainda que a minha natureza seja frágil, ainda que a minha natureza seja débil, mas eu quero te dizer, irmãos, o Espírito Santo é o que me fortalece para alcançar aquilo que Deus quer que eu alcance. Não tem desculpas, irmãos. Muitas das vezes queremos apresentar diante de Deus as nossas desculpas, mas Deus quer que nós apresentamos diante dele as nossas culpas, irmão. Tudo isto ocorre conosco porque nós não queremos dar o devido valor à palavra de Deus. Irmãos, se nós abraçarmos a palavra de Deus, se nós abraçarmos este evangelho, se nós abraçarmos a cruz, irmãos, se nós abraçarmos este sacrifício pleno e completo, eu quero te dizer, nós vamos viver uma vida cheia do Espírito Santo. Nós vamos viver uma vida, irmãos, aonde não existe muralha, aonde não existe barreira, aonde não existe demônio. Vamos transpassar tudo isso. Davi, irmãos, se arruinou. Davi se arruinou, irmãos, por ter tomado a sua própria decisão. Mas o interessante aqui, irmãos, que Davi, após ter percebido que agiu de uma forma errada, ele mesmo vai dizer: eu errei loucamente, cometi algo, pequei contra Deus. E quando o profeta Gade, irmãos, ele vai em direção a Davi, oferecer ali 3 coisas como consequência do seu pecado, irmãos. O interessante, irmãos, é que Davi, ele não vai dizer assim a Gade: olha, Gade, faz o seguinte, ora aí para Deus, para que esse mal não venha até mim, não.
Irmãos, o coração de Davi foi um coração verdadeiramente arrependido naquele momento. Ou em toda a história que nós vemos do rei Davi, o seu coração arrependido. Porque Davi poderia muito bem dizer: fala para Deus não me castigar não, eu errei, eu pequei, mas fala para Ele não me castigar não. Irmãos, Davi ele não estava preocupado com as consequências, mas Davi estava preocupado que Deus não se ausentasse, não se retirasse da vida dele. Davi estava preocupado, irmãos, Davi estava preocupado de Deus não se distanciar dele. E tem pessoas que falam: não, eu não faço isso, eu sirvo a Deus porque eu não quero ser castigado. Eu não quero ser castigado, é por isso que eu não faço isso, eu não faço aquilo. Irmãos, nós falhamos e erramos. Temos que viver vigilantes para não pecarmos, irmãos. Mas quantas pessoas que erram, ele tem medo do castigo de Deus, mas não tem medo de viver uma vida distanciada de Deus. Vocês entenderam, irmãos? Tem pessoas que muitas das vezes quando peca e quando se achega a Deus, ele está preocupado: olha, Deus vai me castigar. E às vezes quando está passando uma situação ali terrível, ele fala: ah, Deus está me castigando, não aguento mais pelo fato de eu ter pecado. Davi, irmãos, não estava nem interessado se as consequências iam ser terríveis contra a vida dele, mas Davi estava arrependido. Davi não queria que Deus se distanciasse. Olha, irmãos, em outras palavras, significa que Davi estava querendo dizer assim: olha, o Senhor pode me castigar, o Senhor pode enviar praga sobre a minha vida, mas não saia, não se distancie da minha vida não. Que a tua presença seja comigo, ainda que o Senhor ainda que o Senhor venha produzir, consequências terríveis, ainda que venha colocar doenças, ainda que venha muitas das vezes atingir o povo, mas eu não quero que o Senhor se distancie de mim não. O coração de Davi era um coração verdadeiramente arrependido. Tem muitas pessoas que pecam e tem mais preocupação na consequência do que Deus se separar dele, Deus se afastar dele, irmãos. Irmãos, as consequências de um pecado não é nada diante, irmãos, da morte espiritual. Diante da morte espiritual, as consequências não é nada, irmãos. Imagine o homem não vivendo as consequências de Deus, mas, irmãos, viver uma vida eternamente separada de Deus, viver uma morte eterna, ou seja, se separar de Deus eternamente. Essa era a preocupação de Davi, irmãos. Davi poderia dizer: olha, ora lá, Gade, por favor, ora para Deus afastar este castigo de mim. Mas não, irmãos. Pode vir tudo ruim, toda consequência do meu pecado pode vir, desde que Deus não se separe de mim, desde que Deus não se distancie de mim. Algumas pessoas olham para Davi e vê Davi um homem que cometeu tantas coisas erradas, irmãos, mas foi um homem que marcou a história. Foi um homem na qual Jesus Cristo pertenceu à sua genealogia, e o próprio Cristo uns chamavam de filho de Davi. Porque aqui, irmãos, nós encontramos o amor de Deus. Estamos sujeitos a falhar, a errar. Temos que vigiar mesmo, a todo tempo, para não falharmos, para não pecarmos. Mas aqui nós encontramos o amor de Deus. Davi fez tudo isso, foi em contra a palavra de Deus, sofreu consequências, irmãos, consequências esta que atingiu o povo, que atingiu a sua família. Mas, irmãos, Davi foi um homem que se derramou diante de Deus,
E Davi pôde entender. E ele chega a dizer: olha, um coração contrito, um coração quebrantado, Deus jamais vai desprezar. Talvez você hoje aqui, você foi em contra a palavra de Deus. Talvez Deus te deu uma ordem. Deus falou assim: olha, segue este caminho, e você foi por outro. Existem consequências na qual você possa estar vivendo. Mas eu quero te dizer, irmãos, o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Como Davi entendeu que um coração arrependido, que um coração contrito, que um coração quebrantado, Deus jamais desprezaria. Eu quero te dizer, esse mesmo Deus é o Deus que está aqui conosco. Esse mesmo Jesus que foi até a cruz do Calvário, mostrando o seu grande amor, Ele está aqui, irmãos. E se nós apresentarmos diante de Deus, não mais as nossas desculpas, dizendo: Deus, eu fiz isso porque eu achei melhor, eu fiz isso porque para mim isto seria bom, e você caiu em ruína. Mas eu quero te dizer, irmãos, a misericórdia de Deus, ela abre uma oportunidade, ela abre uma chance, ela abre uma oportunidade para nós nos arrependermos diante de Deus. Senhor, não é o meu eu que tem que prevalecer, mas é a tua palavra que tem que prevalecer sobre mim. Não é o meu querer, mas é o teu querer. É sairmos daqui esta noite e dizermos: não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu não tenho mais que fazer a minha vontade, mas eu tenho que fazer a vontade dele. É a vontade de Jesus que tem que prevalecer, irmãos. Mas Deus, Ele não quer que você simplesmente conheça isso, mas Deus quer que você viva na prática, dia após dia, irmãos. Você vai colocar em prática isso lá no seu lar, irmãos. Você vai colocar em prática isso lá no seu trabalho. Você vai colocar em prática isso lá na escola, na universidade. Deus quer que você, irmãos, venha agir segundo a sua palavra. Davi se arrependeu diante de Deus. Houve consequências. Ele se arrependeu diante de Deus. E Deus, irmãos, a Bíblia diz que Deus se arrependeu daquele mal na qual o povo estava sendo ferido. Esse se arrepender significa misericórdia, ou seja, Deus teve misericórdia do povo. E Deus reteve aquela ação do anjo, um anjo com a espada desembainhada, onde as pestes ali estavam tirando a vida daquele povo. Mas Deus teve misericórdia e fez cessar aquilo. Deus pediu a Davi: olha, Davi, você vai apresentar um sacrifício a mim. Davi fez exatamente depois o que Deus havia dito. Irmãos, quantas pessoas esperam viver consequências ruins? Quantas pessoas esperam viver consequências terríveis para perceber que errou, para perceber que pecou, para perceber que falhou? Irmãos, a palavra de Deus está sendo dirigida. Eu não tenho, irmãos, que desobedecer a palavra e entrar em ruína para depois reconhecer que eu falhei, que eu errei. Deus, irmãos, Ele não quer que você passe por esta situação, mas Deus, Ele faz isso. Deus é ruim, Deus é bom, irmãos. Mas tudo existe uma consequência. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher, irmãos. Você quer colher, irmãos, uma vida cheia de Deus, cheia do Espírito Santo? Irmãos, viva a palavra de Deus.
Te pergunto, qual é o peso da palavra de Deus para você, irmãos? Qual o peso da palavra de Deus para você? Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa ansiosa mesmo. Eu, quando aparece alguma coisa, eu já quero logo pegar, eu já quero logo agir assim, porque eu sou assim. Eu sou assim, irmãos. Você pode estar dizendo, eu sou assim, mas aí está o seu eu, irmãos. O seu eu você tem que levar lá na cruz. O seu eu tem que morrer a cada dia, irmãos. Você só vai viver uma espiritualidade verdadeira quando o seu eu morrer. Tem pessoas que dizem, olha, eu sou um homem espiritual, eu sou uma pessoa cheia de Deus, mas o eu dele vive prevalecendo. Então, irmãos, não é uma espiritualidade verdadeira. O Espírito Santo não está te conduzindo. Mas quando, irmãos, o seu eu está crucificado lá a cada dia, e isso não é só uma vez, irmãos. A Bíblia nos orienta a fazer isso a cada dia. Então, quando nós fazemos isso, irmãos, aí sim, vivemos sim direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aonde estão aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus? Aonde estão aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus? Ou não é o meu eu que me dirige, não é o meu eu que me conduz, mas é o Espírito Santo de Deus. E hoje Deus quer fazer com que você siga a direção do Espírito Santo. Hoje Deus quer que você se entregue ao Espírito Santo. Aleluias. Quero que você curve a tua cabeça, irmãos. Faça um exame da sua vida. Qual é o peso da palavra de Deus para você, irmãos? A palavra de Deus é a tua vida. A palavra de Deus é a tua prática diariamente. Você vive diariamente levando o teu eu até a cruz e faz a vontade de Deus? Oh, aleluias. Hoje é o momento, irmãos. Hoje é o momento oportuno para você sair desta porta para fora e dizer: não é o meu eu que me governa, não é a minha alma, não é a minha natureza que me governa, mas é o Espírito Santo de Deus que me dirige. E se o Espírito de Deus me dirige, eu sei que eu não vou caminhar em direção à ruína, eu sei que eu não vou caminhar em direção à perdição. E se é o Espírito Santo que me guia, eu sei que a minha decisão não vai ser minha, mas vai ser Ele que vai tomar essa decisão. E eu sei que eu vou viver maravilhas de Deus, eu sei que eu vou viver as grandezas de Deus para a minha vida. Deus tem coisas maiores do que carro, do que dinheiro, do que casas, irmãos, para você. Deus tem coisas maiores para você, irmãos. E a maior coisa é viver uma vida direcionada pelo Espírito Santo. É saber, irmãos, que quando tudo nesta terra se findar, é ter certeza de que eu vou morar com o Senhor Jesus para todo sempre, para toda a eternidade. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Eu vejo a ação do Espírito Santo de Deus aqui. Oh, aleluias. Senhor Deus e Pai, meu Deus, eis aqui esta igreja, Senhor. Pai, nós te servimos, ó Deus, não para fazer a nossa vontade, ó Deus, mas para fazer o teu querer. Pai, tua palavra diz que para seguirmos ao Senhor, o Senhor Jesus dizendo a nós, nós temos que renunciar a nós mesmos, nós temos que negar a nós mesmos, ó Deus.
tomar a nossa cruz, a cada dia crucificarmos o nosso eu. Senhor, o inimigo, Satanás de todas as formas tenta nos incitar a não fazermos isto, Senhor. Ele tenta a todo momento fazer com que nós sigamos a nossa natureza pecaminosa. Mas, ó Deus, eu sei que o Teu Espírito está sobre esta igreja. Eu sei que o Teu Espírito está movendo sobre este lugar, ó Deus. Eu sei que o Teu Espírito está envolvendo a cada vida. Eu sei que o Teu Espírito, Senhor, está fazendo com que esta pessoa seja fortalecida. Este Espírito poderoso está colocando esta pessoa de pé, aleluia, Senhor. E a partir de hoje não vai ser mais governada pelo eu, mas vai ser governada, vai ser dirigida pelo Teu Espírito, aleluia. Oh, aleluias. Hoje é um momento oportuno. Levante as tuas mãos e diga a Deus: eu quero ser guiado por Ti, eu quero ser dirigido por Ti. A minha vida, Senhor, eu quero ter ela toda na Tua direção. Você tem a oportunidade, aleluia. A cruz te proporcionou isto. A cruz te proporcionou isto. O sacrifício de Cristo, aleluia, trouxe tudo isto para você. Oh, abrace esse sacrifício e diga a Deus: a minha vida é Tua. Eu não quero mais viver segundo o meu querer, mas eu quero viver segundo o Teu querer. Você tem esta oportunidade. Jesus Cristo te dá esta oportunidade. E o Espírito do Senhor está aqui para te tocar, para te colocar de pé, para mudar, aleluia, a história da tua vida. Oh, aleluias. Você tem a liberdade para adorar a este Deus. Diga a Deus: não é mais o meu eu, não é mais o meu eu, mas Senhor, é o Senhor na minha vida, é o Teu Espírito, aleluias. Oh, a tua família vai ser uma bênção, no teu trabalho vai ser uma bênção. Sabe por quê? Porque você vai viver dirigido pelo Espírito Santo, aleluia. Porque não é mais o seu eu. Glória a Deus, aleluias. Oh, aleluias. Nós temos que viver para agradar ao Senhor, irmãos. Nós temos que viver a nossa vida para agradar ao Senhor. Aleluias. Romanos, no capítulo 8, no versículo 8, diz assim, ó: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quero te dizer, irmãos, aqui tem uma igreja que é de Cristo. Aleluias. Nós temos que ser de Cristo, irmãos. Qual é o peso da palavra de Deus para você, irmãos? Saia daqui vivendo a prática dessa palavra. Saia daqui, irmãos, não simplesmente como ouvinte, como o Tiago fala, simplesmente ouvinte, mas saia daqui como praticante da verdade. Saia daqui, irmãos, com uma vida espiritual verdadeira. Dizer: eu sim, sou um homem espiritual, porque eu não vivo o meu eu, mas eu sou de Cristo. Eu vivo segundo o Espírito Santo de Deus. Aleluia.